Da terra putrefata das regiões germânicas, ergue-se uma entidade mais terrível que o próprio desespero. O Naxerrer, nome que congela o sangue ao ser pronunciado, não é mera lenda para assustar crianças. Esta abominação, cujo nome profana a língua dos vivos como devorador póstumo, infestou aos pesadelos da Alemanha Oriental, Silésia e terras malditas da Polônia durante aos séculos de trevas. Enquanto aos vampiros comuns da tradição eslava são meras sombras de horror, o Naxerer representa um terror primordial que desafia a compreensão humana. Esta criatura não apenas viola a barreira entre vida e morte, ela a despedaça com malevolência calculada, transformando o sagrado ato do descanso eterno em uma perversão indizível. Sua fome transcende a mera sede por sangue. O Naxerer consome a própria essência vital, devorando não apenas a carne dos vivos, mas sugando a energia daqueles que deixou para trás, arrastando famílias inteiras para o abismo, enquanto se banqueteia com seu desespero e agonia. Na escuridão impenetrável das noites medievais, quando o vento sussurra entre aos túmulos, dizem que pode-se ouvir o som nauseante de sua mandíbula, devorando sua própria mortalha, um presságio de que o Naxerer despertou novamente e a aldeia está condenada. Esta entidade sobrenatural não surge através de mordidas ou ataques de outros vampiros. Acreditava-se que o Naxerer se transformava espontaneamente após a morte, particularmente em casos em que pessoas tiraram a própria vida, acidentes fatais ou quando a pessoa era a primeira vítima de uma praga ou epidemia. Esta crença estava intimamente ligada aos medos das doenças contagiosas que assolavam a Europa medieval e renascentista, representando uma tentativa de explicar a propagação inexplicável de enfermidades em comunidades isoladas. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Fisicamente, o Naxerer era descrito de maneira distinta dos vampiros tradicionais. Em vez de sair de seu túmulo para caçar, acreditava-se que permanecia em seu caixão, mastigando sua própria mortalha, suas vestes e até mesmo partes de seu próprio corpo. O som desta mastigação, supostamente audível acima do solo, era considerado um presságio assustador. Alguns relatos mencionam que eles começavam devorando sua própria mortalha fúnebre, depois seus dedos e finalmente seu próprio peito para alcançar o coração. Uma característica particularmente perturbadora do Naxerer era sua capacidade de consumir a força vital de seus familiares à distância. Enquanto permanecia em seu túmulo, tinha o poder de atrair a energia vital de parentes vivos, fazendo-os definhar lentamente até a morte. Esta capacidade relacionava-se à crença generalizada de que aos laços familiares transcendiam a barreira entre vida e morte, permitindo ao morto-vivo manter uma conexão sobrenatural com seus entes queridos. Em algumas variantes da lenda, particularmente nas regiões da Baviera e Saxônia, o Naxerer podia assumir forma animal, frequentemente a de um porco, para vagar durante a noite. Esta capacidade de transformação era restrita aos períodos noturnos, especialmente durante a lua cheia, quando as forças sobrenaturais eram consideradas mais potentes. Nestas excursões noturnas, o Naxerer buscava alimento adicional para complementar seu consumo de energia vital, podendo atacar viajantes solitários ou invadir fazendas em busca de animais para devorar. Ao contrário dos vampiros tradicionais, o Naxerer raramente era retratado como sedutor ou carismático. Era uma criatura movida puramente por fome insaciável, representando o medo primordial da fome e da escassez que frequentemente assolava as comunidades rurais europeias. Sua natureza voraz era tão extrema que, segundo algumas versões da lenda, poderia até mesmo causar o badalar dos sinos das igrejas apenas com seu apetite insaciável, usado como sinal para atrair novas vítimas ou anunciar mortes iminentes na comunidade. As comunidades germânicas desenvolveram diversos métodos para prevenir que alguém se tornasse um Naxerer após a morte, assim como técnicas específicas para destruir estas criaturas caso fossem descobertas. Diferentemente dos vampiros da tradição eslava, aos Naxerer não eram repelidos por alho ou símbolos religiosos como crucifixos. Em vez disso, medidas preventivas mais específicas eram empregadas para evitar sua manifestação. Uma prática comum consistia em colocar uma moeda ou pedra na boca do falecido antes do sepultamento. Acreditava-se que este objeto impedia que o Naxerer
começasse a mastigar sua mortalha ou partes de seu próprio corpo, interrompendo assim a primeira etapa de sua transformação. Nas regiões rurais da Pomerânia e Silésia, era costumeiro amarrar um lenço firmemente ao redor do pescoço do cadáver, supostamente impedindo-o de devorar a si mesmo após o enterro. Durante períodos de epidemias, quando o medo do Naxerer atingia seu auge, práticas mais elaboradas eram observadas. A primeira pessoa que morria durante um surto era considerada particularmente propensa a se transformar. Para evitar isso, o corpo era frequentemente enterrado com o rosto voltado para baixo, dificultando que o morto-vivo encontrasse seu caminho para fora da sepultura. Em casos extremos, o cadáver podia ser decapitado preventivamente, com a cabeça posicionada entre as pernas ou completamente separada do corpo na sepultura. Quando se suspeitava que um Naxerer já estava ativo, a comunidade recorria a medidas drásticas para neutralizá-lo. Uma técnica comum envolvia a exumação do suspeito, seguida pela colocação de um pedaço de terra consagrada sob sua língua. Em outras variações, recomendava-se inserir 3 pedras na boca, olhos e coração do cadáver. Este ritual era tipicamente realizado pelo coveiro local ou, em casos mais graves, por um especialista em combater criaturas sobrenaturais, uma figura que combinava conhecimentos de medicina popular e rituais religiosos não oficiais. Um método particularmente eficaz para destruir um Naxerer envolvia a decapitação com uma pá, especificamente uma pá de coveiro, seguida pela colocação de sua cabeça entre as pernas do cadáver. Acreditava-se que este procedimento desorientava completamente a criatura, impedindo-a de encontrar seu próprio corpo caso tentasse se recompor. Curiosamente, enquanto a estaca de madeira era o método preferido para vampiros tradicionais, era considerada ineficaz contra o Naxerer, que requeria a completa separação da cabeça do corpo. Os habitantes das aldeias também desenvolveram sistemas de alerta para detectar a atividade de um Naxerer. Acreditava-se que a criatura causava distúrbios perceptíveis, como o adoecimento súbito de vários membros de uma mesma família ou o comportamento errático de animais domésticos. Alguns folcloristas registraram crenças de que cavalos se tornavam particularmente agitados ao passar próximo à sepultura de um Naxerer, servindo como indicadores sobrenaturais de sua presença. Em regiões particularmente afetadas pelo medo destas criaturas, cemitérios inteiros podiam ser organizados com medidas preventivas. Corpos eram posicionados em direções específicas, geralmente leste-oeste, com a cabeça voltada para o oeste, acreditando-se que isto dificultava que o morto encontrasse o caminho de volta para sua antiga casa. Objetos metálicos, especialmente facas ou moedas de prata, eram frequentemente enterrados junto aos corpos como medida adicional de proteção contra uma possível transformação em Naxerer. Numerosos relatos históricos documentam casos de supostos Naxerer, particularmente durante os séculos XVI e XVII, período marcado por intensas epidemias e fome generalizada na Europa Central. Um dos registros mais detalhados vem dos arquivos municipais de Breslau, atual Rockwell, Polônia, datado de 1592, que descreve a exumação de um homem suspeito de ter se tornado um Naxerer após sua morte durante um surto de peste bubônica. As autoridades locais relataram que o corpo apresentava sinais perturbadores. Não havia se decomposto adequadamente, apresentava sangue fresco ao redor da boca e aparentemente havia consumido partes de sua mortalha. Em 1621, durante outra grave epidemia, o magistrado de Dresden documentou o caso de uma mulher que teria se transformado após o falecimento. Segundo o relato, moradores próximos ao cemitério ouviam sons de mastigação vindos de sua sepultura durante várias noites, e membros de sua família começaram a adoecer inexplicavelmente. Quando o túmulo foi aberto, testemunhas afirmaram que o corpo estava surpreendentemente preservado, com sinais claros de que havia mastigado não apenas sua mortalha, mas também partes de seus próprios membros. O teólogo e folclorista Michael Rumpft publicou em 1734 um tratado intitulado De Masticatione Mortuorum in Tumulis, sobre a mastigação dos mortos em seus túmulos, onde compilou diversos relatos de Naxerer coletados através de correspondências com clérigos e autoridades locais. Rumpft tentou fornecer explicações naturais para o fenômeno, sugerindo que aos sons de mastigação e outras manifestações poderiam ser causados por processos naturais de decomposição e pela expansão de gases dentro do cadáver,
representando uma das primeiras abordagens científicas para esta crença folclórica. Um interessante caso documentado em 1673, na pequena vila de Sternberg, relata que durante um período de fome severa, os moradores notaram que os sinos da igreja tocavam inexplicavelmente durante a noite. Acreditando que isto era obra de um Naxerer recentemente enterrado, exumaram o corpo de um homem chamado Friedrich Melcher, que havia sido o primeiro a morrer durante aquele período de escassez. O cronista local registrou que o corpo parecia inchado e rosado, com sinais evidentes de que teria estado consumindo sua mortalha. Após a decapitação ritual do cadáver, os toques noturnos dos sinos cessaram, reforçando a crença local no poder desta criatura. O último caso bem documentado de um suposto Naxerer ocorreu surpreendentemente tarde, em 1825, na fronteira entre a Saxônia e a Boêmia. Uma série de mortes inexplicáveis em uma pequena comunidade de mineração levou à exumação de um trabalhador que havia morrido em um acidente nas minas meses antes. As autoridades locais registraram que o corpo havia sido encontrado em condição anômala, com a boca manchada de sangue e sinais de automutilação. Diferentemente dos vampiros tradicionais, que eram frequentemente associados à nobreza e aristocracia, particularmente nas reinterpretações literárias do século XIX, o Naxerer era uma figura essencialmente camponesa. Esta criatura representava os medos específicos das comunidades rurais isoladas, a fome, a doença contagiosa e a morte inexplicável de familiares. Sua lenda prosperava especialmente em regiões onde a presença institucional da igreja era mais fraca, permitindo a persistência de crenças populares não inteiramente alinhadas com a doutrina cristã oficial. Uma prática curiosa relacionada ao Naxerer envolvia a monitoração de sepulturas recentes. Em algumas aldeias da Baviera e Turíngia, familiares ou membros designados da comunidade passavam noites junto a túmulos suspeitos, equipados com ferramentas específicas para intervenção imediata caso detectassem sinais de atividade sobrenatural. Utilizavam instrumentos para auscultar o solo, acreditando que poderiam ouvir aos sons de mastigação caso o defunto estivesse se transformando. Esta vigilância podia durar até 9 noites após o sepultamento, período considerado crítico para a transformação completa. Uma peculiaridade regional notável é que nas áreas fronteiriças entre as culturas germânicas e eslavas, como na Silésia e partes da Pomerânia, o Naxerer apresentava características híbridas, combinando elementos dos vampiros eslavos com as tradições germânicas distintas. Nestas regiões, por exemplo, acreditava-se que o Naxerer ocasionalmente deixava seu túmulo para beber sangue diretamente, embora mantivesse sua característica principal de consumir sua própria carne e a energia vital de familiares à distância. A figura do Naxerer foi notavelmente resistente às tentativas de erradicação por parte das autoridades religiosas. Enquanto a Igreja Católica e, posteriormente, as denominações protestantes tentavam reprimir ativamente estas crenças supersticiosas, as comunidades rurais frequentemente continuavam suas práticas preventivas em segredo. Qual aspecto desta lenda vocês acharam mais perturbador? A capacidade de sugar a energia vital de familiares à distância, o hábito de mastigar a própria carne ou a conexão com epidemias? Conhecem outras criaturas mitológicas que compartilham características semelhantes em suas culturas locais? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de sugerir qual criatura mitológica deveríamos explorar no próximo vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!